vamos lá para o nosso segundo episódio do nosso podcast. Hoje a convidada é muito especial, nós vamos convidar ela para falar sobre saúde relacional. Como vocês sabem, esse podcast tem a intenção de trazer especialistas para a gente conversar sobre saúde integral, dentro dessa visão multidimensional. Então, o foco hoje é a saúde relacional, nossa relação com os ambientes, com os espaços, com o nosso entorno. Então, hoje eu apresento para vocês a Faina. A Faina é arquiteta, ela é original de Brasília, né, gente? Essa cidade aí que já tem arquitetura na veia. E a Faina hoje ela trabalha com arquitetura residencial e com o conceito de biofilia. Muito obrigado, Faina, por você ter aceito o convite. E se quiser se apresentar melhor, fica à vontade. Bom, doutora Maísa, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. É muito bacana esse assunto e essa multidisciplinaridade. E o mais interessante de tudo é que arquitetura e medicina tem tudo a ver. As pessoas ficam, what? O quê? Mas realmente tem tudo a ver. Os espaços, as cidades, elas têm um impacto enorme na vida das pessoas e vai ser bem legal a gente poder mostrar um pouquinho para as pessoas e falar um pouco sobre esse assunto. Exatamente. Eu conheci a Faina, gente, por uma amiga em comum, né? Assim, a querida Luísa. E da gente conversando, uma conversa bem informal, assim, de café, ela começou a falar de arquitetura, e eu falei, nossa, eu adoro falar sobre isso, de como os espaços interferem na nossa saúde mental, emocional, né? Que vem da minha história com a psicologia ambiental. Então, hoje nós vamos poder trazer um pouquinho desse assunto para vocês, assim, né? E vocês vão poder ver como saúde e meio ambiente, arquitetura, tem uma conexão bem interessante, né? Então, Faina, vamos lá, assim, me fala um pouquinho como que você pensa essa relação de saúde e ambiente, assim? Bom, essa relação, a gente pensando de uma forma mais macro, por exemplo, nos ambientes de cidades, existe uma relação muito grande de pessoas, de como as cidades são projetadas. Por exemplo, cidades que possuem mais parques, cidades que são mais caminháveis, que têm ciclovias, que as pessoas podem aderir ali à prática de atividades físicas. No geral, essa população ali é uma população mais saudável. Diferente de uma cidade que não tem muita arborização, que não estimula as pessoas a caminharem, somente usar carros. Então, quando a gente pensa numa escala um pouco mais macro, isso começa por fora, assim, por cima. Seriam, primeiramente, nas cidades. Eu trabalhei um tempo em uma urbanizadora, então eu fiquei bastante tempo nesse assunto falando sobre cidades, até eu começar indo para os ambientes menores, começando da casa. Comecei por fora, como se as cidades fossem um corpo, e eu fui começando a ir para casa, que é como se fosse cada parte do corpo que compõe esse todo. Agora eu estou fazendo esse trabalho de dentro para fora, que é começando dentro da casa, nos espaços corporativos também, até chegar aí nas cidades, mas tudo isso surgiu nessa minha percepção mesmo das cidades. E quando tu pega dados sobre cidades mais caminháveis e cidades que são mais para carros, tu percebe que as cidades caminháveis, as pessoas têm um índice de obesidade menor. Então, é totalmente correlacionado à medicina. Então, a arquitetura seria uma medicina preventiva, né? Sim. Quanto maior a qualidade dos espaços das cidades e das casas, mais bem-estar mental e emocional as pessoas vão ter. Exato. Para mim é muito nítido, né, essa relação entre a saúde e os espaços, tanto os espaços construídos, cidades, casas, edifícios, locais de trabalho, como os ambientes naturais, né? Porque eu venho da psicologia ambiental, trabalhei muito tempo com pesquisa nessa área da psicologia ambiental. E a psicologia ambiental trabalha como objeto de pesquisa esse duo homem-ambiente, que nós, enquanto seres, estamos sempre no espaço-tempo.
né? Então, esse espaço, ele está o tempo todo nos afetando, né? Nós estamos em relação. Isso, a psicologia ambiental tem servido muito como um olhar, né, para a arquitetura, para o planejamento urbano, as cidades, pensar em cidades democráticas, né, as cidades onde você tem vias de acesso, de mobilidade, que possibilite que as pessoas conheçam os espaços. Isso é muito legal, né? Então, é essa a ideia que a gente vai trazer hoje, trazer um pouco mais desse mergulho nessa dimensão da nossa relação com o que impacta a nossa saúde, né? E gostaria até de falar uma experiência que eu tive, assim, em relação a isso. Quando eu estava na faculdade, eu fiz um projeto de extensão. E esse projeto foi na comunidade Chico Mendes, que tem aqui, uma comunidade bem carente, que tem ali depois da ponte. E o nosso projeto era levar as crianças para conhecer espaços da cidade, espaços públicos, tá? Centro da cidade, a universidade, a praia, porque essas crianças de comunidade carente não conheciam a cidade. Uhum. Então, qual era a relação delas com a cidade, né? E daí isso foi despertando o meu olhar, sabe? Assim, nossa, é verdade, né? Assim, pra gente, estamos em uma classe social, né? Parece meio óbvio que a gente pode ir nos lugares públicos, mas não é bem assim. Às vezes as cidades são planejadas, são organizadas, que tem uma restrição, né? E isso já começou a me chamar a atenção. Eu lembro que eu estava na biblioteca, que é do lado aqui, nós estamos bem pertinho da UFSC aqui, né? E eu ali procurando os livros, eu vi assim um livro que tinha o nome Cidade Democrática. Falei, oi? Daí peguei para dar uma olhadinha, assim, né? Que é isso, como a arquitetura, o planejamento urbano pode impactar nessa acessibilidade, né, das cidades. Então, você que vem de Brasília aí, é uma cidade planejada, né? Deve ter um olhar bem interessante sobre isso, sim. Maísa, você falando sobre esse ponto, isso faz eu lembrar sobre essa dualidade sobre Brasília mesmo. Brasília é uma cidade linda, planejada, super arborizada. Tu morar nas superquadras, que são as partes da onde tem esse tombamento, esse planejamento. É incrível, tem muito verde. Então, foi morando lá também que eu realmente pude vivenciar o que eu estava teorizando, que é de aproximar com a natureza. Mas, ao mesmo tempo, essa dualidade de Brasília, de afastar as outras cidades que tem ao redor ali da parte principal tombada, existe realmente essa questão que tu falou, de não ser tão acessível para a população de uma forma geral. E quando a gente pensa em cidades, esses lugares que são mais afastados, nessas comunidades, é muito importante a gente pensar em espaços de lazer também, quadras de esportes, praças públicas, porque são esses espaços que vão fazer com que as pessoas ali dessas comunidades possam interagir, possam sair um pouco de casa, ter uma pista de skate ali, enfim, equipamentos urbanos. E, no geral, as periferias, as comunidades, elas sofrem com essa falta de equipamentos, de lazer, né? Isso tem tudo a ver com saúde, né? Totalmente, porque e prevenção. Nossa, exatamente. Tu vê ali uma cidade que tem ciclovia, por exemplo, que é arborizada. Isso já, só o fato de ter uma ciclovia já vai fomentar que as pessoas já tenham um lugar ali para ela andar um pouco mais segura. Então, você vai vendo assim mais a longo prazo o índice de obesidade ali, de uma forma geral, vai diminuindo. As crianças já se sentem mais estimuladas também, além do ambiente da escola, que isso também é muito legal quando a gente fala sobre o design biofílico, né, que é o que eu quero nós falar vamos um pouquinho chegar mais aí hoje. Na cereja do bolo. Que são nos ambientes construídos. A gente pensa assim nas escolas, enfim, todos os espaços de forma geral, não só ali dentro das escolas, mas fora também, nos hospitais, dentro das casas, mas enfim, como um todo. Então, é um assunto que
que tem sido bastante discutido agora por urbanistas, por arquitetos. Que bom que o design biofílico está se tornando tendência agora para poder abrir os olhos das pessoas. Acho que está acontecendo um grande movimento mundial agora, que é essa retomada à natureza, ao que é mais colorido, querendo ou não, a pandemia, que Sim. a gente fala agora sobre a questão de saúde, né, que foi o maior problema de saúde que a gente teve, dessa questão, a gente consegue perceber o quanto a natureza, né, é importante, como a gente ter sido privado de sair, de se mover, e de socializar e de estar nos espaços, né, públicos, assim, como isso impactou, né, assim, o nosso mental, nossa saúde. Então, acho que tudo isso, a pandemia veio realmente trazer essa consciência, né, assim, da importância dos espaços, assim, né, da natureza e tal. Acho que isso aconteceu mesmo. Exatamente, mas aí a gente pode perceber assim que quem morava em casas maiores, querendo ou não, teve uma oportunidade de ter um convívio ali com a família, mas quando a gente pensa em pessoas que não tinham uma casa tão confortável, então a gente acaba percebendo que essa história também da casa, né, isso ficou muito mais nítido ainda. Sim. Essa relação, nós, seres humanos, com a casa, com o ambiente. A gente viu até uma migração, né, das pessoas, de quem morava nas grandes cidades, São Paulo, tal, com a pandemia, que ficou no home office, escolheu outros lugares mais arejados, mais contato com a natureza para morar, né? Isso teve até uma diferença imobiliária, até a gente viu, né? Uma transição aí de imobiliária. Você vê como o ambiente impacta na gente, né? Então, esse ponto é bem importante. E até quando a gente fala ainda das cidades, assim, né? Da mobilidade. Você ter a opção segura de ir de bicicleta para o seu trabalho, ir e vir, né, de bicicleta ou a pé, é muito mais saudável. Né? Então, quando a gente pensa uma cidade que dá essa possibilidade, a gente está falando também de uma prevenção de saúde. Né? Eu fico pensando também nessas pessoas que demoram 2 horas para ir, 2 horas para voltar, sabe, de casa para o trabalho. Como isso impacta a vida das pessoas, né? E como isso depois vai repercutir lá no sistema de saúde. Exato. Né? Dessas pessoas que todos nós usamos o SUS, na verdade. Até quem tem convênio, na hora H, se tiver um câncer, vai fazer uma quimio, alguma coisa, vai usar o SUS. Entendeu? Então, a gente também tem um impacto no sistema de saúde, né, como um todo, assim, público, quando a gente pensa na questão... Olha como a gente já aprofundou, né? Nem estava esperando que a gente fosse para esse lado, assim. Mas é isso, assim. A discussão é bem ampla mesmo, mas, inclusive, há poucos dias atrás, eu estava vendo um documentário que falava justamente sobre investimentos... em hospitais, de levar o design biofílico para redução de custos, porque quando incorpora esse tipo de design, o bem-estar que aquilo proporciona tanto para os funcionários, para os médicos, quanto a melhora dos pacientes em um hospital, ela é muito reduzida. Então... Explica um pouquinho o que é arquitetura biofílica, então, já que a gente está falando dela, tal. Essa é a nossa cereja do bolo, gente. Foi aí que eu falei, fala, que legal, vamos falar sobre isso. Sim, gente, é um assunto que eu gosto muito. A arquitetura biofílica, o design biofílico, ele vem do termo biofilia. A biofilia significa amor pela vida. E é a nossa relação inata que a gente tem pela natureza. A gente começa a pensar nos últimos anos, com toda essa evolução da tecnologia, dos smartphones, dos computadores, desse nosso tempo em frente à tela de computadores, está afastando a gente um pouco do nosso natural.
E isso, para mim, ficou muito nítido por um tempo que eu fiquei trabalhando em um espaço corporativo que não era tão confortável. Então, eu tive uma época que eu só conseguia dormir tomando remédio controlado. Eu não conseguia desligar minha cabeça. Era muito tempo sentada, muito tempo na frente de um computador. Lá dentro desse ambiente eu não tinha noção se era dia, se era noite. E tu vai ficando ali e você vai perdendo a conexão real com o que está acontecendo com a vida lá fora. E acho que isso é um exemplo, isso foi antes da pandemia. E acho que esse estilo de vida de escritórios, ele foi replicado durante muito tempo. Então, como que eu cheguei, né, nessa minha questão do design biofílico, como que eu comecei a estudar isso? Então, quando eu fiquei muito tempo nesse escritório, a gente já discutia sobre cidades, mas o que eu estava vivendo ali, o que eu estava sentindo no meu corpo, eu ainda não tinha uma ideia do que realmente era. Eu sabia que eu estava tendo ansiedade, o fato de eu não conseguir dormir direito, o grande tempo na tela do computador. Mas nessa mesma época, eu fui convidada para fazer um projeto corporativo para uma empresa em Brasília. Foi para uma indústria, ela é a maior indústria de café do Centro-Oeste. E a ideia seria a gente fazer reformas das salas de trabalho, ali salas de reunião. Eles queriam dar realmente uma reconfigurada no ambiente geral. E o dono da empresa, ele é um cara muito criativo, ele é da área de comunicação, ele queria uma coisa muito criativa e algo que deixasse, ele tinha uma preocupação com os funcionários. Então, eu recebi todo esse briefing, recebi toda essa... todas essas informações para poder desenvolver o projeto ali. Então, foi aí que começou as minhas pesquisas. Eu comecei a estudar a história da arquitetura corporativa, como que eram as estruturas organizacionais de empresas. E quando a gente vai vendo ao longo da história, as empresas elas tinham uma estrutura um pouco mais de cima para baixo. Você pega as empresas mais clássicas, mais antigas, o diretor, ele tem uma sala para ele, só para ele, lá em cima. A gente pensa nas empresas, grandes empresas, antigamente era um homem de terno e gravata, todo mundo ali bem... uma hierarquia, assim, né? Isso é interessante pensar como as empresas agora mais empreendedoras, assim, né? Mais moderna, Google, Instagram, essas empresas, elas têm outra proposta, outra pegada. Tanto do ambiente de trabalho, né? Como das relações, assim. Isso exatamente, Maís, exatamente. Então, as empresas, essas mais antigas, elas tinham essa postura, assim, de cima para baixo. E aí, quando eu fui pegando a linha do tempo até chegar nas startups, que são essas empresas, essas grandes empresas, eu fui tentando entender essa transição que ela acontecia não só nas estruturas organizacionais da empresa, mas também na configuração dos espaços. Que tem tudo a ver. Tudo a ver. Então, eu percebi que essas empresas... As grandes empresas, por exemplo, a Google, a Amazon, a Facebook, todas as empresas assim, elas estavam mudando a configuração dos espaços. Não existiam mais aqueles ambientes que era todo mundo numa baia, todo mundo tem que trabalhar ali com aquela roupa social desconfortável, porque eles começaram a perceber que, primeiro, estimular a criatividade. Se a pessoa está todos os dias sentada no mesmo lugar, como que ela vai ter ideias criativas? Só o fato de você chegar num lugar e você não precisar sentar ali todo dia naquela mesa, todos os dias você vai ter um ponto de vista diferente. Já parou para pensar sobre isso? Que aonde você vai estar sentado, você vai virar o seu olho, né? Você vai olhar para uma parede diferente, para uma cor diferente. Então, esse estímulo de começando aí, o lugar que você vai sentar, de não ser o mesmo todos os dias. A questão das cores, de dar um pouco mais de liberdade ali para as pessoas poderem se vestir mais confortáveis.
Porque o que interessa ali é o que vai sair do tempo do trabalho daquelas pessoas e não deixar todo mundo de uma forma assim, não, de uma forma como se estivesse na escola, Engessadas, né? engessada, Assim, de uniforme, organizada. isso, de uniforme tem que entrar 8, sair às 18, então isso está caindo por terra. Porque uma das coisas que a gente mais valoriza hoje em dia nos ambientes de trabalho é a criatividade, né? Criatividade e o que você entrega, o que você executa, resolução de problemas. E o ambiente ele pode estar muito favorável ou desfavorável para isso, né? Exato. Até aquela arquitetura das baias, né? Assim, as pessoas hoje em dia sabem que isso tem um lado bom e um lado ruim, assim. Algumas pessoas que trabalhavam no presencial e depois foram para o home office falavam, nossa, em casa eu rendo muito mais, porque eu não sou interrompida. A gente marca horário para falar, senão se eu tô lá no ambiente de trabalho, eu tô fazendo negócio, de repente vem um, fala comigo, me interrompe, vem outro, fala. Então até essa coisa do ambiente tem a ver com a produtividade, né? E eu acho bem interessante a gente pensar ambiente de trabalho, porque a gente passa muito tempo da nossa vida. Exato, eu ia chegar nesse ponto. E essa é uma coisa que eu tenho pensado, sabe, assim, né? Porque hoje eu tô no consultório, mas eu tenho migrado o método para dentro das organizações. Sim. Porque eu quero levar saúde para os espaços onde a gente passa a maior parte da nossa vida. Perfeito. Né? E daí a gente pensar como a gente pode levar essa consciência de uma saúde integral, né, pensando na saúde física, mas também emocional, mental, relacional, né, energética, espiritual, para o nosso processo de preservação da nossa saúde, né, nesses espaços, assim. Então, eu acho que a parte do relacional, e daí, quando a gente está falando de organizacional, a gente não está nem falando só dos espaços físicos, né, mas esse ambiente de trabalho. Quando você chega, qual é a sua sensação nesse ambiente, né? Das pessoas que estão ali, do seu estado ali, a sua relação com aquelas pessoas. Você tem satisfação, você se sente segura, ou você se sente ameaçada, Sim. Você sente que você não pode ser você ali. Exato. Né? Esse ambiente de controlado, clima, né? de controlado, clima racional que a gente fala, né? Também influencia muito na nossa saúde, né? Totalmente, as pessoas se sentem assim, pressionadas. Eu acho que durante muito tempo as empresas tinham muito essa questão da produtividade, achando que controlar o ambiente era uma forma de você tirar ali a melhor performance das pessoas, que é colocando câmeras, colocando todo mundo uniformizado, colocando ali as pessoas, controle do tempo, do ponto. Só que, gente, nós não somos robôs, não somos máquinas. E aí acho que essa foi a grande sacada dessas empresas, porque quanto mais à vontade a pessoa tiver, quanto mais ela poder ser ela, melhor. E quando a gente pensa no desenho dos espaços dessas empresas, elas têm vários tipos de ambientes, porque, claro, tem momentos que a gente realmente precisa se concentrar. Então, tem uma diversidade de ambientes dentro de uma empresa só. Por exemplo, sofás, ter ali cadeiras e mesas ergonômicas, ter uma cabine de estudo. Às vezes você precisa fazer um call ou precisa fazer um trabalho que você não pode ser interrompido. Então eles deixam ali uma cabine que você não vai ser interrompida. Você fica algumas horas ali e ninguém vai te atrapalhar. Mas aí depois você volta e pode ter uma mesa ali compartilhada, dependendo do tipo da empresa, onde vai ter alguma coisa de criação, que você precisa estar ali junto com os seus outros colegas. Então você tem uma mesa compartilhada. Então ele já traz aquela... abraçar, já torna aquilo mais convidativo para os colegas de trabalho. Então, mudar mesmo a questão de cultura organizacional. Muitas empresas estão aderindo, mas isso que tu falou, da gente pensar que realmente a gente vai passar a maior parte da nossa vida trabalhando. E da vida produtiva. Que a gente está com mais vitalidade, né? Assim, então não é qualquer momento da vida, né? É o momento. Então é um assunto muito sério que tem que ser levantado, porque ainda tem, querendo ou não, algumas gerações acham que a forma de controle que é essa vai ser onde vai levar os funcionários a ter melhor performance. Não.
é deixando os funcionários mais soltos mesmo, é deixando as pessoas sendo quem elas são, podendo trabalhar de uma forma confortável, ergonômica, com uma cadeira ali ideal, gostosa, com cores, ambientes que tenham espaço de descompressão, que a gente chama, que é um espaço ali para as pessoas poderem tirar a hora do almoço, ela poder sentar ali num puff gostoso, tirar a sonequinha dela. Tem um espaço para fazer a refeição, né? Isso, adequado, exatamente. Tem um espaço de lazer, de descanso. Algumas empresas têm um espaço de meditação, né? Tem um espaço que você sabe que aquele espaço foi feito com um olhar pro funcionário, né? Foi feito para ele tirar um momento mesmo, assim, e descansar, fazer uma pausa, né? Porque até assim, mentalmente, Faina, nosso cérebro não foi feito para ficar em hiperfoco por muito tempo, entendeu? Então, se você tá ali no trabalho, hiperfocada, você não vai conseguir sustentar esse estado o dia todo, 8 horas. Sim. Entende? Então, o seu rendimento vai cair. Exato. Então, se você faz um planejamento já, né, da sua agenda mesmo, da sua organização, dentro da sua produtividade, do seu trabalho, que você vai manter um hiperfoco, depois você vai parar 20 minutos, e depois você volta, isso está mais do que comprovado que a sua eficácia e eficiência aumenta, entendeu? E se tem um espaço nacional voltado para isso, com essa cultura, né, isso é maravilhoso. Né? Essas relações mais horizontais, mais humanas, assim, né, que a gente vai cuidando da saúde de verdade, assim, né? Exatamente. Então, atenção aí a empreendedores, CEOs, vocês aí que são donos de empresas, de escritórios. Isso é um assunto muito importante, porque a gente quer entregar, a gente quer resultado, mas será que é pensando da forma antiga das empresas lá da década de 50, 60, anos 80, será que não é mudando a nossa postura, trazendo essa cultura organizacional dessa forma diferente que vai levar a pessoa a dar o melhor dela? Porque até o fato dela estar num lugar que ela gosta, ela vai se sentir estimulada a querer sair de casa e estar lá naquela empresa porque ela acha o clima legal, ela acha prazeroso estar ali com a galera que ela trabalha. Ela acha confortável a cadeira dela, tá ali naquele ambiente gostoso, que ela possa produzir bem. Então, eu acho que esse assunto é muito interessante. Eu acho que toda empresa, todos os grandes empresários, assim, desde começando do pequeno mesmo até o grande, é um assunto muito sério, porque você começa a perceber que empresas que não têm um pouco de valorização nisso, que não pensa no funcionário, o índice de absenteísmo, pessoas dando atestado, que não ficam, não retém o colaborador. Aí tem que ficar contratando. Tu pensas, quando tu começa a pensar até nos custos que a própria empresa tem, tem toda essa questão envolvida. E aí, voltando um pouquinho no projeto que eu comecei a fazer, que foi para um ambiente corporativo, e foi daí que surgiu minha paixão pelo design biofílico, a gente deixou cada espaço ali de uma forma bem voltada para o funcionário mesmo, de uma forma criativa. Cada sala de reunião era uma sala temática, com bastante cores, assim, super confortáveis. No tema do café. Era do café. Tinha a sala do cappuccino. Tinha até o cheirinho de café. Nossa, só de olhar assim, você já sentiu o cheiro. Então, a ideia era essa. Então, é muito legal empresas que se importam com os funcionários. Acho que todo mundo realmente trabalha mais feliz. E acho que o legal é isso. E aí agora a gente pensando em estratégias de design biofílico, né? Que eu acho bastante importante a gente levar para os ambientes corporativos, para a nossa residência também. Eu queria que você falasse, falou que tá bom, design biofílico, mas o que seria, por exemplo, né, assim, em termos de iluminação, de espaços, de relação com o ambiente, como que é isso, assim? Bom, uma das principais estratégias do design biofílico é levar essa relação com a natureza. Então, como que isso pode ser levado? Através de materiais que remetam à natureza, por exemplo, o uso da madeira,
o funcionário ter a possibilidade de ter uma conexão do interno com o externo. Por exemplo, os nossos olhos, não é para a gente ficar o tempo inteiro na tela do computador, na tela do celular. Se no edifício construído, ou se for construir, o funcionário ter a possibilidade dele estar ali trabalhando, mas ele olha para fora, para a janela, para o vidro, ele consegue enxergar além... Um horizonte, assim. Isso, um horizonte. Além de uma parede a 2, 3 metros na frente dele, conseguir enxergar além, isso ele já vai dar um mini descanso para a mente dele em alguns pesquisas segundos. Mostrando, né, que só de olhar a natureza, olhar um visual, olhar um mar, olhar né, a natureza, assim, a gente já tem um estado mental diferenciado. Né, Exato, assim. Então, exato. se a gente consegue trazer isso, você falando isso, me veio assim, né, com essa coisa da inteligência artificial, o que eles estão proporcionando para os pacientes que estão internados nos hospitais. Que é aquilo que você trouxe, assim, né? Você está em um ambiente totalmente fechado, que você não consegue ver o ciclo da luz, do sol e da noite, o seu corpo, o seu ciclo circadiano fica completamente perdido. É horrível, é horrível. Você está numa UTI, escutando pi, com luz artificial o tempo todo, entendeu? Exatamente. Daí que eles começaram a fazer os óculos de 3D, né? Que reportam, pelo menos visualmente, não é a mesma coisa, porque o nosso corpo não está sentindo toda a natureza, isso faz uma grande diferença. Claro. Mas você está olhando e está se imaginando. E para o nosso cérebro, se imaginar é muito significativo. Exatamente, né? Maísa. Uma coisa que é bem interessante que tu falou, o que eu posso colocar para deixar mais biofílico? Inclusive, uma das coisas que eu estava vendo esses dias era design biofílicos nos hospitais. E uma das características que além, né, de colocar essa conexão interna com o externo, que são através de vidros, janelas, aberturas, seriam uso de madeira, de uma iluminação bem pensada, porque quando a gente pensa naquele hospital todo branco, artificial, isso também já está caindo por terra. Acho que essa mesma transição que teve dos ambientes corporativos, de sair daquele sistema que é assim, mais horizontal, de ser mais vertical, que as pessoas se ajudam, isso também está sendo levado para os hospitais também, que é usar materiais mais naturais, ter essa conexão com o externo. Claro, tirando a parte técnica ali, né? Tem coisas da mesa cirúrgica ali, que tem que ser realmente... Que a gente fala da hotelaria do hospital, sabe? Que é esse ambiente de ser acolhedor do hospital. Tem uma questão de ter ali uma coisa técnica que o ambiente precisa ter. Não adianta que você não vai colocar uma cor escura no ambiente hospitalar. Você vai colocar uma cor clara, porque tem a ver com limpeza, tem a ver com você ver, né, o que está ali de sujeira. Mas também tem de você ir transformando. De certa forma, essa corzinha muito clara, muito assim, ela é agressiva, né, assim, pros olhos, né? Exatamente, assim. Maísa. E uma coisa também, quando a gente pensa em biofilia e a gente pensa em natureza, a natureza, ela não tem formas perfeitas, não tem totalmente linhas retas. Então, a ideia de de trabalhar um pouco com curvas dentro dos ambientes. Isso também vai estimular a mente visualmente. Então, você colocar quadros de paisagens ali, você colocar elementos curvos, trabalhar essa iluminação. Olha só, e esse negócio do curvo faz todo sentido no hospital, porque tudo que é quina, ele adere mais sujeira, bactérias, entendeu? Então, se você faz curva, até em termos de asepsia, seria interessante para os hospitais, entendeu? Muito Pode interessante. ver que como chama, rodapé dos hospitais, eles não são assim, ó. Não são em quina, eles são arredondados. Isso. Já viu? Isso é por causa de uma questão de limpeza. Perfeito. É muito interessante. Tem um grande arquiteto brasileiro que eu sou muito fã, que é o João Filgueiras, o famoso Lelé. Ele que projetou a rede de hospitais
Sara Kubitschek. E lá em Brasília, uma das estratégias que ele sempre usa na arquitetura dele sempre foi tentar levar bastante iluminação natural. Então, os projetos, vocês podem olhar depois, são lindos, os hospitais são lindos, eles saem muito daquela coisa convencional. E uma coisa muito interessante é que o índice de recuperação mesmo dos pacientes que ficam internados no Sara é incrível, é muito rápido, porque além dele ter mais iluminação natural, ele leva também ali jardins que os pacientes têm esse contato. Então, só o fato de ter um jardim ali perto, só o fato dele ter mais iluminação do sol mesmo, é muito mais rápido, porque é exatamente o que tu falou, Maísa, o paciente ali, ele tá tendo a sensação também de estar vendo um pouco da luz do dia, do sol. Então, nós, como seres humanos, seres na natureza, nós somos seres naturais. Nós somos natureza. Somos. Né? Até falando isso assim, me remete, né? Tem o pessoal ali, os biohackers, né? Assim, que eles ficam fazendo testes no próprio corpo do que traz mais eficiência, em termos de memória, de alta performance, né? Tal, assim. O que eles começaram a ver, assim? Que quanto mais próximo do estilo de vida dos nossos ancestrais, que eram conectados com a natureza e respeitando os ciclos da natureza, tudo, mais eficiente nós somos. Se a gente vem a dormir com o pôr do sol e acordar com o sol, sabe? Se nós temos contato com a natureza, que é o grounding, né? Fazer ground, o que é fazer ground? É você colocar o seu pé na areia, você entrar nas águas correntes, sabe? Você comer alimentos que são da terra, né? Que estão plantados, não é abrir um pacotinho. Tudo que é mais conectado com a natureza, o nosso corpo reconhece e funciona de forma mais eficaz. Com certeza, Maísa. Então nós somos natureza. Né? Então tem muito a ver com essa biofilia, né? Que você traz, assim. Então se o nosso corpo interno reconhece isso, o nosso entorno também, né, reconhece isso. Exatamente, gente. E assim, hoje eu moro em Floripa, eu moro a 5 minutos da praia, e tudo isso, quando eu comecei a estudar, eu queria levar isso com mais verdade, praticando isso mesmo, vivendo na natureza e sentir essa conexão, esse bem-estar, para eu poder levar isso com verdade para o meu trabalho, para o que eu estou falando ali. E a natureza, ela é fonte diária de criatividade. Ele, todos os dias, quando você vê o sol se pondo, o amanhecer, você vê nuances diferentes no céu. Você tá ali na praia, poder ter essa conexão e de ter esse estado mais contemplativo. Contemplar faz bem à saúde. Muito. A gente precisa contemplar a natureza, porque não existe essa de você visitar a natureza também é sua casa. Então é esse tipo de abordagem que eu tento incorporar também aos meus projetos. Eu quero levar biofilia, mas sempre levando isso para as pessoas, essa conscientização de tirar um pouco daquela correria ali do dia a dia, mas a pessoa tirar ali 5 minutos de estado meditativo ou de contemplação. Nem que seja quando você está tomando o seu cafezinho ali, você vai para a varandinha do seu apartamento. Você tem um espaço organizado dentro da sua casa para isso, né? Isso também é bem importante. Um cantinho da meditação, um cantinho da contemplação, né? Que a sua casa seja um lugar que você chegue e que você gosta de estar. Né? Que você se sinta acolhido. Isso é bem importante. E daí eu gosto até de falar da questão energética também, sabe? De fazer as limpezas energéticas, né? Da sua casa ser um lugar que esteja limpo, porque quando ela está limpa, organizada, isso implica no nosso corpo, né? Nosso mental, nosso emocional. Então, o nosso ambiente, ele é totalmente... Eu gosto da metáfora, até a gente falou dessa metáfora, eu acho, no outro podcast. Quando o seu peixinho do aquário adoece, você vai lá dar um remédio pro peixinho ou você muda a água do aquário? Você muda a água do aquário, que é o seu entorno, né? Isso. É o ambiente que você vive. Exato. Então, esse ambiente é o que vai impactar primeiro a sua saúde.
né? Então, a nossa casa, depois a nossa cidade, nosso país, o Isso. mundo, o planeta Terra, entendeu, galera? É isso. Entendeu, E é começando, gente, toda essa consciência da nossa primeira casa, que não é a casa assim, mas é que é o nosso corpo. Nosso corpo, é o nosso corpo, começando o cuidado aí interno, e a gente vem para nossa segunda casa, que é a casa mesmo, que depois é a cidade, depois a terra. Mas a gente pensar em como tudo isso está correlacionado. Sim. E aí é muito interessante. Legal. E esse é um assunto, assim, que dá pra gente ir para várias vertentes, assim, né? Porque a gente está falando de espaços construídos, que vivemos no nosso dia a dia, nosso lugar de trabalho, das escolas, dos hospitais, das cidades, né? E também dos lazeres, espaços de lazeres, e também dos espaços naturais onde nós se sentimos, né? Nosso lugar natural, que somos natureza, né? E ali que a gente se recarrega mesmo, né? Então essa dimensão do espaço, né? Da dimensão relacional, eu acho muito importante, assim, a gente ter essa consciência, sabe? E até quando a gente pensa em saúde, né? No curso de pós-graduação que eu fiz, tinha lá um módulo saúde e meio ambiente, entendeu? Porque é totalmente ligado uma coisa com a outra. A gente viveu uma pandemia aí que também trouxe essa realidade pra gente, né? Essa consciência, assim, de como uma mudança climática, uma mudança aí, né, no meio ambiente, que a mãe natureza é muito maior que a gente. Nós somos uma pedrinha ali ínfima, entende? Só um serzinho ali no meio da natureza que é muito mais potente que nós, assim. A gente está correndo um sério risco, né, assim, com a questão dos desequilíbrios ambientais, tal, assim, da gente sumir enquanto espécie. Nós vamos sumir, mas a natureza não, né? Ela vai continuar. Ela vai continuar, com certeza. E isso é uma realidade, né? Uma consciência que a gente tem que ter, assim, de humildade. Exato. Né? Que o ser humano, não sei se tem essa consciência, sabe? Dessa humildade que nós somos menores e menos potentes do que a natureza. Com certeza. Né? Com certeza. Então, acho que a gente se aprofundou bastante. Não sei se tem mais alguma coisa que a gente pode falar. Acho que queira falar. O que eu quero frisar é que nós somos seres que vamos passar a maior parte da nossa vida dentro de algum ambiente. Já parou para pensar nisso? Que você vai passar a maior parte da sua vida dentro. Ou dentro da sua casa, dentro da escola, de uma academia, de um restaurante, de uma igreja, mas sempre no ambiente dentro. Agora, quando a gente pensa nesse espaço dentro, como que eles vão estar configurados? Como que eles vão se apresentar? Porque isso é fato. Vai ter ambientes que você vai chegar, que você se sente bem, mas vai ter ambientes que você vai estar ali, vai ter 5 minutos, você vai querer sair correndo dali. Então, tem várias coisas que vão interferir na qualidade desses espaços, que é essa questão do ruído também. Isso entra no design biofílico. O ruído, a iluminação, se ele está limpo ou não, organizado, se está ali bem apresentado. E aí, quando eu falo sobre características e coisas que podem ser colocadas de estratégias de design biofílico, a primeira coisa que eu falo assim, para os meus clientes, organização, manter a casa sempre arrumada, cheirosa. Quem não gosta de chegar numa casa ali, cheirosa, bem arrumadinha? Aquilo ali é pensar na tua casa como espaço terapêutico. É terapia da casa. Design biofílico é terapia para casa, é terapia para um ambiente. Eu acho que é não menosprezar, sabe, essa dimensão, isso, assim, porque tem um impacto bem significativo na nossa saúde. Muito. Né? Os lugares que a gente frequenta, que a gente está trocando essa energia, deixando ser afetado, né? E também afetado, assim, acho que isso é bem, bem importante. Exatamente, porque tudo que está ao nosso redor gera estímulos para a gente. Então, quando a gente pensa em organização, a gente tem aquela questão do estímulo visual. A gente tem uma tendência
a perceber as coisas ao redor, se elas são mais simétricas ou não, se ela está bagunçada ou não. Então, a percepção visual, ela vai entrando na nossa mente, no nosso cérebro, e tu vai ficar ou mais bagunçado ali dentro ou não. Vou pegar o seu gancho aí. Vamos pensar, gente, que o ambiente, ele é o estímulo que chega até nós, entra no nosso corpo por todos os nossos canais sensoriais. Exato. Quais são os nossos canais sensoriais? A visão, a audição, o cheiro, o tato. Então, todos os nossos sentidos, eles vão ser impactados pelo ambiente. Então, se a gente está pensando em como a gente pode se beneficiar, né? Como a gente pode ser saudável com o ambiente, só pensar em todos os seus canais sensoriais. Tudo que capta, né? Que nutre o seu corpo. Porque nutrir o nosso corpo não é só o que a gente come. Isso. A gente se nutre pelo que a gente vê, a gente se nutre pelo que a gente ouve, né? Pelo que a gente cheira. Exatamente. E tudo isso é ambiente. Né? Essa conexão do ambiente externo e interno, né? Por que o ambiente, uma coisa que está externa, vai impactar o meu corpo, que é um ambiente interno, né? Assim, como que isso interfere na minha pressão arterial, na minha ansiedade, né? De eu ter uma doença, né, degenerativa? Como que isso pode? Essa conexão é através dos nossos sentidos. Sim. Daí eu até queria que você falasse um pouquinho, assim, Faina, né? Quais seriam algumas dicas que a gente pode dar para o pessoal, assim? Claro. Né? Então, como que a gente pode usar no nosso dia a dia o ambiente a nosso favor, assim? Bom, eu vou dar essas dicas, colocando como base também um relatório que foi feito pela The Human Space, que foi um dos relatórios que eu li na época que eu fiz o projeto para essa empresa de ambiente corporativo. E esse relatório, ele mediu que após as estratégias de design biofílico que foram incorporados ali naquele ambiente, fez com que as pessoas começassem a trabalhar com mais alegria, tinham mais disposição, o nível de falta, de absenteísmo diminuiu bastante. Então, o que você pode usar aí na sua casa? Como eu disse, primeiramente, organização, galera. Organização, limpeza, sujou, lavou, trocar lixo, não deixar cheiro ruim na sua casa, deixa a casa sempre arrumadinha. Coisas que estão ficando entulhadas, que você não usa mais, joga fora, sempre faça... Não fique acumulando o que é velho. Se tem uma coisa que quebrou ali e tu não for espaço, abre né? espaço, se Fluidez. tu não... Isso, se tá ali para consertar, então já pegue aquilo que quebrou e conserte logo, senão joga fora, não seja um acumulador de coisas que tu não usa. Isso até a gente pode trazer para a saúde, né? No nosso organismo, a gente tem um equilíbrio, uma homeostase, mas essa homeostase, ela não é estática, ela é fluida, ela é orgânica, entendeu? Então, tudo que é fluido, tudo que tem movimento é saudável. Isso. Então, acho que nossa casa, nossa vida, nos ambientes, a gente tem que trazer essa fluidez, sabe? Exatamente. Né? Abre espaço. Você quer mudança, você quer que algo novo chegue, abre espaço. Né? Exatamente. Outra coisa, abre a janela, gente, deixa a luz do sol entrar. O sol da manhã, para que seja feita essa troca de ar, seja feita essa renovação ali do oxigênio que está entrando na sua casa. Então, se você sai para trabalhar, de manhã, antes de sair, quando você for tomar um café ali em casa, abre a janela um pouquinho, para que não seja ambiente para proliferação de ácaros ali, de bactérias, principalmente pessoas que têm rinite alérgica. Então, deixar o sol entrar em casa. Se você já está num ambiente que é construído, mora numa casa, num apartamento, abrir a janela, deixar tudo sempre limpo, cortinas, tapetes, organizados, plantas também. As plantas vai te trazer essa reconexão ar, né? com a natureza. Nos dá oxigênio. Exato. Tira o gás carbônico. Exato. Né? Existem umas plantas que são super adequadas para interiores mesmo, que além de deixar o ambiente mais bonito, que vai te levar a esse espaço contemplativo, ela tem as flores, as plantas, ela tem essa
forma orgânica. Então aquilo ali é como se fosse luz para os olhos. Só de você tirar os seus olhos de um ambiente que só tem linhas retas e você olhar para coisas curvas, isso já vai trazer descanso para tua mente. Quadros de paisagens também são legais para você colocar ali. Uso de cores também, principalmente aí as cores aí cores terrosas que remetem à natureza, a cor verde que te lembra de respirar, que remete às folhas, às árvores, a cor azul que remete à cor do céu. Então, tudo isso pode harmonizar um pouco mais o seu ambiente. E acho que o mais importante é começar do básico, que é como eu disse, sempre organização. Levantou, deixa a sua cama, pelo menos a sua cama ali arrumadinha, você chegar em casa e ter aquilo ali, coloca um aromatizador no seu ambiente para ter sua casa cheirosinha. Então, se a gente for pensar nos outros sentidos, né, assim, Isso. os ruídos, né, a poluição sonora, também é importante a gente estar atento, né, aquela pessoa que fica com a televisão ligada o tempo todo em casa, aquela falação. Eu, particularmente, acho que isso é uma poluição mental, entendeu, assim, ou aquela pessoa também, né, que vive numa grande cidade, que tem o tempo todo carro passando na janela, na rua, que breca na frente da sua casa. Isso pode parecer uma besteira, mas às vezes isso pode ser um grande influenciador de riscos de doenças, sabe? Assim, né? Porque atrapalha o seu sono. E o sono é o momento que a gente restaura o nosso corpo. Então, se você tem ali na sua casa um ruído o tempo todo onde você dorme, isso é um problema, né? Então, vamos pensar também no olfato. Só assim, em termos mais técnicos, né? Se o olfato, Faina, a gente tem um nervo, nós temos 12 nervos cranianos, tá? Assim, nervos são as estruturinhas, tipo o fiozinho que leva do nosso receptores externos até o nosso cérebro. Nós temos 12. E o nervo craniano é o primeiro nervo olfatório, né, craniano, o olfato. E ele é um nervo que ele vai direto do receptor que está aqui na sua narina até uma área do seu cérebro, que é uma área perto da área límbica. Então, quando a gente sente um cheiro, isso vai direto lá para o nosso cérebro, entendeu? Por isso que a aromaterapia, ela tem a sua importância. Muito interessante. Se você está numa casa, que você chega na casa, você se incomoda com o cheiro, ou que você chega na casa e tem um cheiro maravilhoso que te acolhe, isso faz uma mudança mental em você. Com certeza. Né? No ambiente de trabalho, sei lá. Tem até uma história que eu gosto de contar, assim, quando eu estava na faculdade e eu passava pelo hospital, eu entrava nos quartos e sentia um cheiro muito ruim. Cheiro de gente doente, né? Aquilo me incomodava, aquilo me dava um estado de sofrimento, sabe? O que eu fazia? Eu levava um sprayzinho de aromaterapia no meu bolso do jaleco e espirrava, assim, ó, disfarçadamente, porque os meus professores não podiam ver, entendeu? Daí depois os pacientes, ai, que cheiro gostoso, não sei o quê, que dá uma piscadinha pra eles, assim. E depois eu voltava lá e dava pra eles, sabe? Assim, porque eu sei que o cheiro é uma coisa que mexe com o nosso humor, com nossas emoções, entendeu? Exatamente. Né? Então você muda um ambiente com um cheiro. Com né? certeza. Com certeza. E, por exemplo, tu pensar na lavanda ali no quarto ali, pra trazer já essa calma. Enfim, tudo isso, como tudo isso está correlacionado. Outra coisa que eu queria falar que é bem importante, que é a iluminação. Que além disso que eu falei, né, de abrir a janela, de deixar o sol entrar, mas você sente muita diferença quando você mora numa casa que é bem iluminado, um apartamento que é bem iluminado, e uma casa que durante o dia tu precisa acender a luz ali para ficar o ambiente ali iluminado, né? Então, pensar na casa que tu vai comprar, já tentar ver essa questão da iluminação interna também.
Se você vai a mesma construir coisa a à noite, casa, né? De você ir isso, colocando a luz amarela em alguns cômodos, isso, né? Que tem a ver com a melatonina. Que a melatonina que é um exatamente, hormônio que nos induz ao sono. E essa isso, luz azul, ela inibe a melatonina. aham, E a luz a amarela, mais laranja, apagada, ela não inibe. Então, à isso, noite, você desligar o celular, né? Apagar as luzes brancas, já vai ajudando também você, seu corpo, né? Então, é mais um impacto aí com do ambiente. certeza. Só de você adotar um abajur ali do lado da tua cabeceira ali, do lado ali da sua cama, você coloca um abajur com uma lâmpada de cor quente e durante a noite, ali, quando você tiver ali 1 hora antes de dormir, você apaga as luzes principais e deixa só aquela luz indireta ali, trazendo aquele clima mais aconchegante. Para quem é para um ansioso, isso é acalento para a alma, Sim, porque ali justamente vai tirar essa cor branca, vai levar ele para esse estado de relaxamento. Isso, quando tu falou do ciclo circadiano, quando eu estudei iluminação, e como tem a ver isso, essa questão de estratégias de iluminação e fazer um ciclo ali dentro de casa que imite o ciclo do sol. Por exemplo, para quem tem crianças, no quartinho das total. crianças, você pode colocar ali Aquela um dimmer, luzinha, isso, dimmer, e aí, dependendo, né, do cliente, até colocar ali automático. Deixa as crianças no quartinho dela, ela começa ali numa luz que está mais intensa, vai ficando mais apagadinha, apagadinha. Ali, naturalmente, a criança vai se sentindo assim mais sonolenta, porque vai diminuindo o ritmo daquela luz sim, mais uhum, forte, vai ficando até mais fraquinha. sim, Então, isso é uma forma de induzir o nosso corpo, de imitar ele com a luz artificial o que o sol faz. Porque o que exato. o sol faz? Ele Eu não se sou apaga, né? Ele Exato, vai ele vai diminuindo. diminuindo. O que que eu gosto? Assim, hoje, para eu acordar, muita gente gosta do blackout para dormir, né? Para deixar o quarto bem escurinho. Eu já gosto de deixar ali um pouco de usar aquela cortina fininha mesmo, porque eu gosto do sol entrando no quarto, porque Aham, quando você está dormindo e o teu corpo está recebendo aqueles primeiros raios do sol ali, por mais que você ainda esteja dormindo, você já vai despertando o seu corpo. E é muito interessante quando tu uhum. pensa a intensidade da luz do sol durante o dia, porque ele começa laranjão ali, que é para trazer o teu corpo que estava no estado ali de dormir, e ele não traz o sol, como a natureza é inteligente, né? Ele não acorda já assim branco com aquela luz do meio-dia, ele vem assim sutil para Aham, despertando o seu corpo aos pouquinhos, aí ele chega no ápice, que é meio-dia, que é a luz mais forte do dia, a luz branca, que é essa luz que deixa a gente mais ativo, mais acordado mesmo. E aí, assim, é o horário da produtividade que eu falo, ali da aham, 11 horas, meio-dia, é o né? horário que tá ali, ó, porque é essa luz branca, então, os escritórios sabem disso, que a luz branca, ela estimula Uhum. realmente a nossa produtividade. Então, se você quer E você ali vê, e não é à estudar, toa que essa trabalhar, luz do meio-dia, que ela insere 90 graus na nossa pele, é a luz que produz a vitamina D. olha Entendeu? Então, esse só. horário não é para você ficar deitado. Esse horário é para você ir para fora, para você tomar o sol, para você se estimular, né? A natureza é Sim, perfeita, entendeu? Né? muito. E aí você É. passa daquele horário ali, começa a dar 4 horas, o sol já começa a diminuir de novo. Ou seja, o próprio. Como a iluminação do sol funciona durante o dia, como ela impacta no nosso ciclo biológico, e é justamente, vai dando 4 horas, 5 horas, essa luz começa a cair, que é justamente para preparar o seu corpo para o Uhum. descanso. Só que com a invenção da luz elétrica ali, né, da artificial, a gente perdeu um pouco dessa conexão com a Os luz do ciclos, ciclo né? biológico. Então, Uhum. uma estratégia de trazer esse bem-estar que eu uso sempre nos projetos é levar também esse ciclo, imitar ali na luz artificial o ciclo circadiano também, usando bastante iluminação indireta, Uhum. deixando luz branca só em alguns pontos ali mais funcionais da casa, né? Por exemplo, ali Uhum. na cozinha tem que ter uma luz branca para você
cortar o alimento, ver no banheiro, deixar em algum ponto, de repente. E aí tudo isso vai se adequando de acordo com a necessidade e rotina de cada pessoa, né? Da família também, assim, né? Se tem criança, tem idoso, né? Exato. Se tem uma pessoa mais alta, mais baixa. Isso, exatamente. Enfim. É bem legal, assim. Eu acho que a gente pode ir finalizando, assim. Eu acho que só para fazer um resumão um pouco do que tudo que a gente conversou, assim, né? Então, a gente trouxe essa dimensão relacional para esse momento, pensar saúde e doença de uma forma relacional. E passamos pelos ambientes, né, construídos, de cidade, de ambiente de trabalho, de nossa casa. E também falamos dos ambientes naturais, de como é importante a gente ter o contato com a natureza, ter o contato com os ambientes naturais, porque isso é o mais orgânico que temos, né? Mais natural que temos no nosso corpo, assim. E não menosprezar, gente, não menospreze essa dimensão, porque nós somos seres em relação com o outro, em relação com os sentimentos, em relação com os ambientes. Então, isso impacta diretamente a nossa saúde. Exatamente então, muito isso. Obrigado, Faina, pela sua participação. Fiquei realmente muito feliz. Muito feliz também. Da gente que bom a gente conversar trazido esse assunto, e levar viu? isso, porque é um assunto realmente que precisa ser disseminado. Eu acho que quanto mais pessoas a gente conseguir atingir, eu acho que principalmente além ali das pessoas, da gente levar isso para nossa casa, como a gente frisou aí, para os empresários mesmo, para os escritórios. Gestores urbanos, né? Assim, Exato. Da gente, né, preservar mesmo, levar essa mensagem de que a prevenção é o melhor caminho, né? É isso aí. Então tá bom, muito obrigado. Obrigado, pessoal. Até mais. Até mais.